Que podem ser tanto aspectos físicos quanto emocionais. Exato. Eu falo de 3 pilares que impedem que a mulher tenha um prazer absoluto. Primeiro, a condição fisiológica. Não existe uma... Lembra que a gente falou da musculatura? Uhum. Então, não existe uma musculatura adequada para que essa mulher possa ter uma contenção de energia na região muscular e em todo o corpo também, para que quando haja uma descarga, né, uma descarga orgástica nesse sentido, ela tenha, no mínimo, né, uma sensação de prazer satisfatória. Então, existe toda uma condição fisiológica nesse processo, né, acúmulo de ATP, para que haja, né, essa explosão, para que culmine nesse processo orgástico que não está vinculado único exclusivamente ao genital. Ele está vinculado a todo o corpo. Uhum. Então, todo o corpo é orgástico. E quando você não tem essa musculatura desenvolvida, seja através de uma prática do pompoarismo, né, exercícios de fisiosexologia, práticas meditativas, ou até mesmo, né, através do processo passivo, como o da massagem tântrica, você provavelmente dentro de uma relação vai passar por problemas. Essa é uma questão. Segunda questão, trauma, bloqueio psicoemocional. Essa mulher passou por alguma situação que impede ela de se expressar, seja quando criança ou mesmo na vida adulta, na fase adulta. Então existe aí a necessidade também de um acompanhamento. E aí campeão de bilheteria é a inabilidade do parceiro. É os homens que acham que sabe, mas não sabe. Mas coitado dos caras, nem é culpa deles. Cresceram a vida toda dizendo assim, a responsabilidade do prazer da sua parceira é sua, irmão. Aí você olha pra baixo, olha pro dela e fala, rapaz, não é nem parecido. Às vezes né? Você vê lá o tamanho do clitóris, você olha assim e fala, ih, caralho, é mais ou menos. Eu acho que é por aqui, né? Mas os caras crescem com essa responsabilidade, onde o genital nem é parecido, ou seja, nele ele sabe como, mas nela ele vai pelo achismo, ou por filmes pornôs, que são de serviço nesse sentido, né? E ele não pergunta pra ninguém, não tem pra quem perguntar. Ó, hoje a gente acabou com isso. Primeiro, o Tantra sempre foi uma terapia muito cara, propositadamente, inclusive, né? Eu fui a pessoa, o terapeuta, que democratizou essa parada toda. Eu criei hoje cursos online que é preço de uma cerveja. Uhum. Então, não tem mais desculpa o cara não querer saber como é que funciona esse negócio, né? Então, pô, tá acessível, tá barato, basta ter a vontade de querer fazer. E quantas mulheres, hoje meu público maior é mulher, 99%, quantas mulheres não compram desses cursos, além dela aprender para fazer no parceiro, ela compra o curso para o parceiro aprender a fazer nela. Mulheres inteligentes fazem isso, né? Então, a questão é essa. Se você se conecta com esse processo de entender o aspecto fisiológico e entender quais são as ferramentas que você precisa adquirir para poder desenvolver essa sexualidade de forma plena, fica um pouco mais fácil. Mas tu acha que essas mulheres, por exemplo, elas não conhecem o próprio corpo para não saber estimular um orgasmo, por exemplo, ou o próprio cara não conhecer o corpo da mulher para conseguir fazer ela chegar lá? Isso é devido a quê, assim? Por que a gente não... Não, você acabou de dar a resposta. Devido à falta de conhecimento, de autoconhecimento. Né, mas não tenho... Mas por quê? Tipo assim, porque o homem, sei lá, vou dar um exemplo, né? Todo molequinho é punheteiro. Não tem? Tipo, pelo menos isso. O cara, pelo menos, ele sabe como é que funciona ali a mecânica do negócio, assim. E a mulher, eu acho que não, né? Aí a gente entra numa questão social. Né? A gente entra numa questão onde a gente vive numa cultura patriarcal, que é repressora, inclusive, né? E principalmente com relação à mulher. Quando por exemplo, as pessoas falam pra mim sobre abuso sexual na infância, que as mulheres sofrem com isso. Cara, se parar pra estudar direitinho, o abuso sexual na infância de meninos é muito maior do que de meninas. Por que que não relata? Por que que não aparecem esses dados, então? Porque se você mexer no genital de uma menina, de uma criança, você vai ter que levá-la para um psicólogo e lá se pontua, né? Opa, mais uma. Uhum. Se você pega lá uma empregada que manipulava o genital do menino e o pai testemunha isso, pega no flagra disso, esse é meu menino. Imagina, com 3 anos, as empregadas já tá tudo doida, pegando no pintinho dele, botando pra segurar na tetinha dela. Imagina quando tiver 18. Então, uma cultura que prega, né, a sexualidade, não digo nem de liberdade sexual, mas eu falo sobre uma sexualidade distorcida, né, não é liberdade, é libertinagem nesse sentido, que vai gerar os mesmos resultados, né, de trauma para um homem, tanto quanto para uma mulher. E isso influencia direto nas relações desse menino também, né? Então, como a gente vive nessa questão social, onde para a menina é proibido, para o menino
é permitido, aí a gente começa a ver os problemas que a gente vive hoje. Por que a mulher tem a dificuldade de atingir o orgasmo? Por que a menina não pode ser uma punheteira também? Cara, eu falo, se estimule. Eu falo, não raramente eu entrego às vezes vibradores de presente para mulheres, né? A gente não lida com essa situação abaixo dos 18 anos também, porque é uma questão muito problemática, deveria ser uma questão da família, de uma conversa honesta, sincera e aberta, e acaba sendo, na maioria das vezes, até mal interpretada, e a gente não vive essa cultura de forma que haja de forma saudável nesse sentido. Então, quando a gente vai falar de sexo, pela falta de conhecimento, pela falta de profissionais, inclusive, que orientem a fazê-lo, né? Isso deveria ser falado na escola de forma aberta e honesta. Na família, então, deveria ser o berço de tudo isso. Então, é sempre uma repressão, né, para a mulher. A menina não pode se tocar porque é sujo, é feio, tira a mão daí, né? Ela apanha se fizer, inclusive, e o menino tá lá trancado no banheiro. Curtiu esse conteúdo? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, manda pros teus amigos e vem com a gente, que aqui tem muito conteúdo top pra você.